A Deus, Pai do Senhor, irmãos, irmãs, boa noite a todos vocês. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ainda mais agora com a sua palavra. Você que está aqui mais uma vez é muito bem-vindo em nosso meio. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, livro do profeta Jonas, irmãos. Profeta Jonas, um profeta menor, um livro pequeno. Você volta um pouquinho aí de Mateus, vai voltando, que você encontra ele com mais facilidade. Somos uma igreja em transformação, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, lê aqui os primeiros versículos. Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, e onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O último capítulo, irmãos, capítulo 4, versículo 10, finalizar aqui essa leitura, vai nos dizer assim, Jonas capítulo 4, versículo 10: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Eu quero te convidar a você orar comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, bendito é teu nome, tu estás acima de todos, de tudo. O Senhor governa sobre todo o universo, Senhor. Tu tem tudo na palma das tuas mãos, Senhor. O domínio de tudo está sobre a vontade, a soberania do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa noite, poder nos aproximarmos da tua palavra e te ouvir, ter um coração aberto, a estarmos atentos a ouvir a tua voz aqui nessa noite. Nos ajuda a entender tua palavra, que ela possa chegar à nossa mente, ser guardada no nosso coração, e que o Senhor nos faça, Senhor, em nome de Jesus, aplicar ela em nossa vida, Senhor. Nos faça perceber a grandiosidade da tua vontade sobre nós, e que isso é o que vai haver mudanças, haver possíveis transformações, Senhor. Vai mexer com a gente, vai nos transformar algo que nós precisamos, de dentro para fora. Que o Senhor acrescente em nós a tua vontade nesta noite. Fala conosco, perdoa o nosso pecado, nos ajuda a nos aproximarmos mais do trono da graça nessa noite, e que o nosso coração esteja rendido a ti, Senhor. Que nós possamos estar aqui rendido ao Senhor, entendendo que tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Fala conosco conforme tu queres, no nome de Cristo. Afasta de nós tudo que pode nos atrapalhar nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos, pode ficar à vontade. Deixa a Bíblia aberta se você puder nesse livro. Eu quero relembrar aqui um pouquinho os irmãos. Hoje é a última pregação, irmãos. A última pregação dessa série. A gente tem falado aqui um pouquinho sobre uma sequência, né? Num tema voltado a uma igreja para a cidade. Primeiro sermão falei sobre uma igreja para a cidade, que foi uma parte conceitual mesmo do significado e da gente entender essa mentalidade. Eu também falei sobre uma cidade que foi destruída, falei sobre a cidade da Torre de Babel e citei todo o contexto histórico das cidades na Bíblia, e que começou num jardim e vai terminar numa cidade, a eternidade, né? Começa no Éden, mas termina numa nova Jerusalém que desce do céu. E também falei da Cristo e a cidade, que Jesus é a solução, né? Jesus é a solução dos problemas da cidade, das pessoas, do coração que está caído, do caos que está no coração, da ruína, dos pensamentos, da destruição que maquina aí o pecado na vida de muitos que estão
no meio do mundo, né? Entre as pessoas que não reconheceram Cristo, e o pecado ainda reina, né? E a destruição reina, e por isso que a cidade é um cenário caótico, né? De tribulação, turbulência, etc. Mas Jesus é a resposta. Mas hoje, irmãos, eu quero falar sobre a redenção da cidade. A redenção da cidade. Eu queria que os irmãos entendessem que, como cristão, você e eu somos habilitados por Cristo para sermos sal e luz, né? Para nós levarmos aí essa redenção às pessoas, que afinal de contas é o próprio Cristo. Quando a gente vê o cenário, né, da cidade, e nós cristãos que carregamos a luz de Cristo e esse sal, né, como Jesus profere ali, nós devemos mexer positivamente na cidade onde quer que nós venhamos estar inserido. Onde quer que venhamos estar, a ideia é que o cristão ele possa, de alguma forma, ali compartilhar essa redenção, viver essa santidade, viver um modo de vida diferente que a cidade não tem. E por isso que quando o cristão está inserido no meio da cidade, entre as pessoas, ele precisa ser diferente. E ali, logicamente, trará uma redenção, trará um resgate das pessoas que estão perdidas, né? Levará uma mensagem, levará esperança, salvação para essas pessoas que não conhecem ali a redenção em Cristo Jesus. Ou seja, esse é um cenário de pessoas que precisam da graça e da salvação de Cristo Jesus, como também nós precisamos. Mas quando a gente olha para Jonas, irmãos, acho que desde garoto você ouviu falar aí de Jonas, muitas pregações, muitas mensagens, muitas literaturas infantis e etc. A gente sabe, talvez até de cor aqui, todo o contexto, os principais pontos aqui entre os 4 capítulos de Jonas. E eu senti muito de falar de Jonas, irmãos, e a cidade de Nínive, que é a cidade do caos, né? Se você observar aí no versículo 1, a cidade de Nínive é uma cidade que o pecado, a maldade subiu até os céus, né? Chegou ali ao conhecimento do Senhor, e por isso que Jonas é levado para pregar em Nínive. Então a cidade de Nínive é uma cidade que tem uma rota de comércio, uma cidade que tem um poder econômico muito positivo na época. Eu falei um pouquinho que ela dá início lá em Nimrod, né? Lá em Gênesis, tiveram vários problemas desde aí, não foi uma cidade muito bacana. Ou seja, uma cidade que tinha cenário de destruição mesmo, de pecado, de moralidade, misticismo, de Deus. O que a gente pensava era uma cidade caótica, uma cidade onde tinha um estado de sofrimento muito visível, a cidade de Nínive. Então a cidade estava escancarado aí a destruição. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui pelo menos 3 lições, irmãos, que é um fator importante para nós pensarmos sobre a redenção em a cidade. Como é que a redenção alcançou a cidade de Nínive? Como é que a redenção chega uma cidade que estava destruidora, né? Estava num cenário de sofrimento, cheio de destruição e pecado. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos, que a gente aprende com Jonas, né? Sendo um instrumento ali usado por Deus, um profeta, mas em relação a essa redenção que leva essa cidade que está em caos, né? Primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 1 e 2 de Jonas capítulo 1. Irmãos, a redenção para a cidade ela é urgente. Eu queria que vocês guardassem isso. A redenção da cidade ela é urgente. Não dá para esperar. Ela é urgente. A redenção para a cidade ela é urgente. A palavra do Senhor veio a Jonas, versículo 1 do capítulo 1, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Observe, irmão, Jonas capítulo 1, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, que a sua maldade subiu até a minha presença. Eu queria que você entendesse, irmãos, que essa redenção não dá para esperar por mim ou você resolver os nossos problemas para a gente fazer a redenção para a cidade. A redenção aqui, que Jonas foi incumbido aqui, né, trazido para levar a redenção para essa cidade, levar a mensagem ali do arrependimento para essa cidade. A cidade que estava no caos, a cidade que estava no cenário de sofrimento, destruição. Um homem que foi um instrumento de Deus, que foi um profeta naquele tempo. Deus o chama
para cumprir ali uma mensagem de redenção para a grande cidade de Nínive, como diz o versículo 2. Sendo que a mensagem de Deus, a ordem de Deus, conforme diz o versículo 1 do capítulo 1 de Jonas, diz: vá depressa, Jonas. Esse vá depressa, irmãos, é algo que está dizendo: não posso esperar você se resolver o que é que você quer fazer da vida, Jonas. Não posso esperar você, no caso nosso aqui, você terminar os seus estudos para você ser um agente de redenção para as pessoas. Não dá para esperar você concluir seus ideais, seus sonhos, porque a redenção, ela vive junto conosco. E não tem como separar a redenção de nós, porque separar a redenção de nós é separar o Cristo de nós. Separar a mensagem de redenção é você separar Jesus de você. É separar a mensagem que Ele deu: estarei convosco todos os dias. É separar a mensagem da cruz. É separar a salvação que você foi alcançado. Irmãos, a mensagem da redenção, ela é urgente, não dá para esperar. Não dá para ficar de braços cruzados esperando a ruína da cidade. Jonas, ele não podia ficar de braços cruzados esperando a cidade de Nínive ser destruída. Deus deu uma ordem a Jonas: você vá depressa, porque a maldade daquela cidade subiu até mim. Não dá, irmãos, para a gente esperar concluir os nossos projetos, terminar nossos planos. Não dá para a gente concluir todos os nossos sonhos, para a gente poder pensar que nós somos um agente de redenção para a cidade. Jonas, irmãos, a gente sabe um pouquinho da história, e você lembra bem e pode fazer a leitura aí junto comigo. Você pode perceber que Jonas, ele não atentou muito bem essa mensagem do Senhor, porque ele tinha algo prescrito no seu coração em relação a essa cidade, que é o que eu vou falar para os irmãos daqui a pouco. Mas a princípio, a necessidade, irmãos, da salvação em relação às pessoas, ela é urgente. Se você perceber, a vontade de Deus era que Jonas pudesse ter compaixão da cidade, porque Deus, ele tinha compaixão da cidade. Quanto mais a cidade era pecadora, as pessoas que estavam voltadas para essa cidade eram pecadoras, mais a misericórdia de Deus, e o Deus que é compassivo e misericordioso e também justo, ele também iria escancarar ali a sua mensagem de redenção a essas pessoas. Se você lembrar, o próprio Cristo, ele falou que ele veio para os que estão perdidos, para os que estão doentes. Ele não veio para quem está resolvido, ele veio para quem precisa. Ele veio para resgatar os perdidos de fato. Irmãos, o que Deus queria era que Jonas tivesse um apreço pela cidade. O que Deus queria era que Jonas tivesse uma compaixão pela cidade, igual ele teve. E ele foi um instrumento usado para levar essa redenção àquela grande cidade. E a gente olha aqui, irmãos, ou seja, era uma cidade que precisa de socorro. Ela precisava de socorro da redenção. E Jonas, sendo um instrumento de Deus, ele não poderia negar essa ida até a cidade para ser um agente para levar essa redenção àquela cidade. Como as pessoas mudarão o seu comportamento ou entenderão a redenção ou Cristo, a mensagem de Deus, se não tem um Jonas, por exemplo, para ir até lá? Paulo, ele fala aqui: como ouvirão se não há quem pregue, né? E como eles entenderão a mensagem, terão fé, se eles não ouvirem a palavra? E como terão as vidas transformadas, mudadas, se não chegar até eles essa mensagem que um dia você e eu também fomos alcançados? Ou seja, irmãos, a mensagem da redenção para as pessoas que estão precisando ser resgatadas, ela é urgente, irmãos. A redenção para a cidade, ela é urgente. Não dá para esperar alguma coisa acontecer ou concluirmos ou terminarmos para a gente entender que nós somos um agente que leva a redenção de Deus para a cidade. Ou seja, enquanto a cidade estava entrando numa ruína e um colapso, a grande Nínive, 120 mil pessoas em pecado, uma cidade destruída praticamente, Deus, ele estava enviando salvação, consolo, redenção, perdão, misericórdia a essas 120 mil pessoas, através de uma pessoa. Uma pessoa sendo usada como instrumento de Deus para levar a redenção àquele que estava o quê? Perdido. 1 para 120 mil, irmãos. Uma pessoa. Uma pessoa desprendida, uma pessoa que assumiu o compromisso, que assumiu a mão no arado para 120 mil pessoas que precisavam de redenção, de resgate de suas vidas. Irmãos, quando Deus olha para Nínive, a grande Nínive, a visão de Deus é que aquelas pessoas estão escravizadas pelo pecado. Elas estão acorrentadas.
Elas estão vivendo uma miséria mesmo, estão vivendo ali um inferno mesmo. E eles não percebiam isso. Se você prestar atenção no final do capítulo 4 que eu li, eles não sabiam discernir o que era certo e errado, viviam de maneira errada. Não sabiam discernir entre a mão direita ou a esquerda, ou seja, eles não tinham noção do que era viver uma vida para com Deus e uma vida de obediência e santidade. Sendo que quando a gente olha para essa redenção que é urgente para a cidade, irmãos, a gente observa exatamente que Deus ele conta conosco. Deus não ia pedir uma pessoa para levar a redenção para uma cidade de Nínive que não faz parte dele, que não está ligado a ele, que não tem uma identidade nele, que não é uma agente dele, que não faz parte do seu povo, da sua igreja. Deus não ia contar com essa pessoa, ia contar com quem está junto dele, quem está sendo permitindo ser um instrumento usado por ele. É aí que a glória dele e a redenção vai ser revelada. Deus ele conta conosco, irmãos. Não é que ele precise de nós, mas ele conta conosco. Ele entregou uma missão, ele entregou uma ordem para a igreja, igual a ordem de Jonas a Nínive. Vão por todo mundo, pregue o evangelho, vão para os 4 cantos da terra. Pregue na cidade onde você está, pregue para as pessoas que vocês estão, pregue entre os parentes que vocês estão, os amigos que vocês estão. Seja luz e sal para essas pessoas que precisam de quê? De redenção. Precisam de resgate porque elas não enxergam o que sal e luz, eu e você, a ideia que nós enxergamos, porque nós temos a luz de Cristo. Então, irmãos, a mensagem da redenção, ela é urgente. Não dá para esperar a gente cumprir qualquer coisa, não. A gente tem que viver as coisas que nós estamos nos planos, fazendo, exercendo nossa vida, mas entre isso a gente está vivendo a redenção e passando a redenção para as pessoas. Fomos alcançados pela redenção de Cristo e vamos estender a redenção de Cristo onde quer que nós venhamos andar. A mensagem de redenção, ela está dentro de nós. Precisamos levar a redenção, ela é urgente, não dá para esperar. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Uma segunda lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, a mensagem, a redenção, ela é urgente. Não dá para esperar não, irmãos. Vá depressa, Jonas. Vá depressa, vá depressa. Segundo lugar, está no versículo 3 e 4 do capítulo 1. Você pode acompanhar comigo, irmãos. Olha só, como agentes da redenção, nós não podemos fugir desse chamado, que é o que aconteceu com Jonas, que a gente vê aqui no versículo 3. Observe no capítulo 1, que diz: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Irmãos, eu queria que você entendesse algo importante nessa noite. Nós não podemos fugir daquilo que o Senhor determinou para nós. Nós não podemos fugir da ordem de redenção que o Senhor nos deu para levar para a cidade, para levar para as pessoas. Irmão, Jonas ele foge. O texto está muito claro, né? E repete aí no início do versículo 3 e o finalzinho, né? Que ele foge para outra cidade, para outro lugar que não tem nada a ver com a ordem de Deus em relação a Nínive. Ele também poderia pregar lá em Tarsis, mas não estava no seu coração. A ideia era fugir mesmo do propósito de Deus, fugir do que Deus tinha determinado para ele como instrumento na mão dele, na mão do Senhor. E ele vai para outro lugar, encara, compra passagem, embarca e segue lá a sua ideia. Irmãos, se você perceber, Jonas seguiu o que ele pensava, o que ele tinha na consciência, na sua cabeça. Ele não atentou em cumprir fielmente a ordem de Deus ali presente para ele vir depressa à cidade. Ele escolhe a cidade quando ele quer ir, achou oportuno o navio, a embarcação, compra a passagem e cai fora. Irmãos, a gente não pode fugir do chamado que o Senhor nos deu. Se você observar o versículo 5, o finalzinho, Jonas ele entra no navio, ele se acomoda lá e fica no porão do navio. A gente conhece a história. Está aí no versículo 5, ele se deita, ele dorme profundamente. A questão que fica para a gente pensar, como uma pessoa consegue dormir profundamente diante de um chamado de Deus que ele conhece, e que ele descumpriu, não obedeceu o chamado para levar a redenção para aquela cidade de Nínive, a grande cidade pecadora de Nínive, de 120 mil pessoas, e ele entra para Tarsis, fica no porão,
do navio, está lá em alto mar, e ele fica acomodado e dorme profundamente, como diz o versículo 5, no finalzinho desse verso. Irmão, você consegue perceber que às vezes a gente também está mais ou menos que nem Jonas, dormindo profundamente em relação à urgência da redenção? A urgência da redenção, porque pessoas estão perecendo, morrendo, padecendo de alguma forma. Cidade e o caos. E a gente tem uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas e libertar as pessoas do que elas estão vivendo, da destruição, da algema lá, da prisão que está vivendo dentro de si. Mas a gente está dormindo às vezes profundamente em relação à cidade, em relação à redenção. Você observa que Jonas, ele chega a ficar tranquilo, irmãos, em relação ao chamado que ele teve. Você pode perceber que Jonas, ele sossega e não cumpre o que Deus, o determinou para que fizesse. E é interessante pensar, se você for desenvolver esse texto aí do capítulo 1, começa um vento forte, Deus permite. As coisas começam a mexer, porque Deus começa a dar uma reviravolta para que ele pudesse cumprir aí o chamado dele, para que ele pudesse exercer seu chamado, levar a redenção de fato. Deus escolheu Jonas, não foi outro. Às vezes a gente está naquela situação, irmãos, que Deus, você sabe do seu chamado, você sabe do seu cumprimento, você sabe do que Deus te chamou, você sabe que você é um agente de redenção, você sabe que você é luz, é sal, e às vezes a gente está dormindo profundamente e parece que Deus não escolheu a mim, escolheu o outro. Parece que o agente não sou eu, parece que o agente é outro. Parece que não sou eu, Jonas, que Deus me chamou para ir para Nínive, Deus me chamou para ir para outro lugar, ou então Deus talvez se equivocou, Deus errou, ele não sou eu. Eu tenho um outro pensamento sobre a cidade de Nínive, por exemplo, eu tenho outro propósito, outro ideal. Não é o que Deus determinou. Irmãos, eu queria que você percebesse que se Deus chama você, se Deus está atribuindo um propósito, se Deus está colocando para você como instrumento, Deus quer te usar para isso. E não é outro. Quando a gente olha aqui, irmãos, essa lição que a gente percebe entre Jonas e a grande Nínive, irmãos, Jonas era um agente de redenção e ele não podia fugir, mas ele fugiu. Você e eu somos também agentes de redenção e a gente também não pode fugir. Você e eu não pode fugir do chamado urgente para a redenção. Enquanto a gente não falar, pessoas que estão junto com a gente, irmãos, quem falará? Pessoas que estão junto com a gente levar a mensagem de redenção a elas. Quem é que vai falar se nós podemos ser Jonas para essas pessoas? Mas não um Jonas desobediente, um Jonas rebelde, um Jonas que faz o que quer, um Jonas que sossega diante da vontade de Deus e dorme profundamente, mas um Jonas que pode se entregar à vontade de Deus para levar de fato a redenção para essas pessoas. Um grande alvoroço acontece, irmãos. Vem um vento, começa a mexer com o navio, a gente sabe aqui da história. E alguns começam a perguntar, o comandante ali, o capitão do navio, está ali no versículo 6 do capítulo 1. A gente vê no versículo 8, começaram a perguntar, dizendo: quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Perguntaram a Jonas, encontraram Jonas dentro do porão, dormindo, descansado, despreocupado com a missão, despreocupado com a urgência da redenção. Meu irmão, de onde você é? Você vem, você pertence a quem? Que Deus? Qual que é a tua vida? Qual que é a tua identidade? Você sabe o que Jonas responde, irmãos, no versículo 9, se você observar, capítulo 1 de Jonas? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, quem fez o mar e a terra. O que é que Jonas está dizendo aqui? Eu pertenço àquele que é o Criador e o Redentor de todas as coisas. Ele está dizendo aqui que eu tenho uma identidade nele. Então ele associa aquele que fez os céus e a terra. O comandante, os demais que abordaram ali, ele já percebe: está acontecendo um fuzuê aqui no mar, tem alguma coisa errada com esse camarada. Não está certo. Jonas, ele assume que ele tem uma identidade, irmãos. Eu sou um hebreu adorador do Senhor. Eu e você, nós também temos uma identidade. Nós somos um agente de redenção, irmãos. Nós temos uma identidade, nós também somos adorador desse Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Nós somos a mesma coisa. É o mesmo Deus, não mudou nada. A mensagem, o chamado, a ordem é tudo mesma coisa, irmãos. Nós também temos essa identidade. Aí eles perceberam que tinha alguma coisa errada com Jonas. Você pode ver no versículo 10, e começa a perguntar: o que foi que você fez, Jonas? Você estava fugindo do Senhor? O que é que aconteceu com você?
É interessante que Jonas, no versículo 12, irmãos, ele, como agente de redenção, que deveria levar a mensagem para Nínive, ele diz assim: pegue-me e jogue-me no mar e ele se acalmará. Pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Irmãos, o capitão, todo mundo ali fez de tudo para não jogar Jonas, porque sabia que se jogasse ele morreria. Fizeram de tudo ali, mas não conseguiam. A ideia é que Deus queria que jogassem mesmo Jonas ali. E Jonas, sabe o que é engraçado, irmãos? Porque Jonas, ele diz assim, ao invés de ele dizer, poxa, a culpa está em mim, eu sou o culpado, tudo que está acontecendo aqui ao redor do navio é culpa minha. Era para mim cumprir um negócio, eu não cumpri. Era para me levar a redenção para a cidade, eu não fiz. Se você tem a consciência da culpa, e você sabe que o problema está em você, o que era para ele ter feito ali, irmãos, ele pede para as pessoas jogarem ele para fora do mar, aliás, para dentro do mar, para fora do navio. Mas ele tem a consciência, mas ele não se joga. Ele pede para a galera jogar ele. Ele pede para o pessoal jogar ele. Isso acontece muito com a gente, irmãos. Às vezes a gente tem a consciência sobre o erro e o certo. E às vezes a gente sabe do que pode ser feito para amenizar a situação, da fúria que está acontecendo ao redor, mas a gente não assume a atitude de fazer o que precisa ser feito. Então ele fala, olha, o problema está em mim, mas joguem vocês, eu não vou me jogar. E vai se acalmar, ele já tinha certeza que acalmaria. Tentaram de tudo e no final das contas jogaram. A gente sabe da história que um grande peixe, está lá no versículo 17, engoliu Jonas, né, um grande peixe aqui é colocado, e ficou aí dentro desse ventre do peixe, perdeu a sua vida ali, manteve sua vida por 3 dias e 3 noites, como diz o versículo 17 do capítulo 1. Ou seja, irmãos, ele reconheceu a sua culpa. Se arrepende, Jonas. Se arrepende do que deveria ter feito e não fez. Foi jogado no mar, engolido pelo peixe. 3 dias ficou ali, sendo que no capítulo 2, Jonas ora ao Senhor. E a oração de Jonas é uma oração fantástica, irmãos. Se você ler a oração de Jonas, é uma das orações que são assim magníficas na Bíblia. Você pode observar que ele vai falar coisas maravilhosas ao Senhor. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 2, eu em meu desespero clamei ao Senhor. Ele me respondeu de ventre de frente da morte, né? Gritei por socorro. E ouviste o meu clamor, jogaste nas profundezas o coração dos mares, e com a correnteza formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas me enrolaram em minha cabeça, e por aí vai, irmãos. Um Jonas que estava calmo num porão de um navio, e depois ele fica dentro de um ventre do peixe, num abismo, e clama por socorro. Um Jonas agora que precisa de redenção, porque ele já tinha redenção, mas aqui ele foge, desobedece, consequentemente peca e erra diante do que o Senhor tinha atribuído. E ali agora ele precisa de redenção, porque ele se vê no abismo ali daquele peixe, né, alto mar, e agora eu preciso de redenção. Você pode observar, por exemplo, no versículo 6, na oração dele, quando ele diz, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, em terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ao Senhor meu Deus. Irmãos, uma pessoa que precisava levar a mensagem da redenção, agora precisa dessa própria mensagem. Precisa ser resgatado, porque descumpriu o que o Senhor falou. Não cumpriu o que o Senhor determinou. E o Senhor trouxe ali a cobrança da parte do que ele tinha, porque ele era um servo, ele tinha aliança com Deus. O Senhor trouxe ali totalmente o aspecto do tom de cobrança, porque Deus era Senhor da vida de Jonas. Jonas tem um comprometimento, um compromisso com o Senhor. Sabe o que a gente observa, irmãos? Quando a gente olha para esse contexto de Jonas, a gente observa, irmãos, que em meio a essa reviravolta, irmãos, que Jonas tem, ele aprende muita coisa em meio a tudo isso. Às vezes dá umas reviravoltas na nossa vida, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Às vezes a gente não entende a situação que a gente está passando. Às vezes a gente não entende e acha que talvez seja até atribua o maligno, isso é coisa do maligno, estou sendo tentado, está muito difícil.
Mas às vezes Deus permite uma revolta, ali, uma reviravolta entre o mar, como Jonas passou, para a gente entender os propósitos de Deus de uma maneira melhor. Se Jonas não tivesse passado por todo esse redemoinho aqui, irmãos, toda essa provocação, vamos dizer assim, ele não teria entendido e não teria se rendido ao que Deus tinha proposto. Reconhece fielmente o seu erro e ali ele se arrepende e é resgatado pelo próprio Deus. A gente vê que o peixe coloca para fora, está no versículo 10 do capítulo 2 de Jonas. O Senhor deu ordem ao peixe e coloca Jonas para fora, irmãos. Irmãos, olha que interessante. Eu queria que você guardasse isso. É mais fácil, parece, um peixe obedecer a Deus do que um próprio homem. É mais fácil um peixe, Deus dizer assim: peixe, joga aí esse abençoado que está dentro de você para fora. Estou mandando. E o peixe obedece. Do que o próprio homem que está dentro do peixe. Você consegue perceber que Deus dá ao homem o domínio para controlar, inclusive, até os animais. Mas o animal é mais obediente, a gente observa, por exemplo, nesse texto. Quando Deus deu a ordem, mais do que o próprio homem que era para dominar, o animal dominou o próprio homem. E colocou para fora conforme a vontade de Deus. Bom, será que nós vamos perder para um grande peixe quando Deus fala conosco? Será que nós vamos perder para um grande peixe? Lembra de Isaías? Uma vez eu preguei aqui e ministrei a comparação que Deus atribui ao seu povo ali naquele texto de Isaías. Deus pega ali uma espécie de uma mula, né? Diz: vocês são pior do que isso aqui. Desobediente. Será que de fato nós não somos assim de alguma maneira, irmãos? Será que um grande peixe parece que não é mais obediente do que um homem e mulher que tem consciência do que é Deus, e sabe que é Deus, e sabe o peso da sua voz, e sabe a sua soberania, e sabe e tem consciência do que Ele tem, quer conosco, e o que Ele quer fazer, e os seus propósitos? Mas por que a gente tem que passar por algumas reviravoltas na vida para entender o que Ele é? E para entender o que Ele quer também? Por que a gente precisa passar por isso, irmãos? Não era muito mais fácil para Jonas dizer: entendi tua mensagem, eu vou correndo depressa para Nínive, como o Senhor falou, e vou anunciar a redenção àquela cidade de 120 mil pessoas, que o pecado chegou aos céus, o Senhor não suporta mais o pecado desse povo. Era muito mais fácil obedecer e se inclinar à vontade de Deus, levar a redenção, do que passar por todo esse sufoco para depois se arrepender e depois ter uma história de arrependimento e alcance ali de redenção da parte de Deus. Irmãos, nós somos agentes da redenção, a gente não pode fugir desse chamado. Esse chamado não é do pastor, esse chamado é nosso. Se você é cristão, então você, meu irmão, automaticamente você é luz. Onde quer que você venha andar, você tem que andar sendo luz. Então esse chamado é meu e seu. Esse chamado é para a igreja, esse chamado não é para mim somente, é para nós. Nós temos um chamado, irmãos. A Nínive representa uma grande Babilônia. A Nínive representa o caos do que a gente vive no Brasil, Brasília, no mundo inteiro e outros lugares opressores. É uma grande Nínive. E nós somos agente de redenção para essa grande Nínive. Precisamos cumprir esse chamado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, irmãos, então guarda isso. A redenção ela é urgente. Primeira coisa. Segundo lugar, nós somos agente que não podemos fugir desse chamado da redenção para as cidades. E em terceiro e último lugar, irmãos, a redenção para a cidade, ela resulta em contentamento. Eu queria que você entendesse isso que eu vou falar a partir de agora. A redenção da cidade, ela resulta em contentamento. O capítulo 3, você vai ver que a palavra do Senhor veio novamente a Jonas, versículo 1. E vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E você vai ver que Jonas ele prega a palavra a Nínive. E a palavra que Jonas pregou foi a seguinte, está aí no versículo 4. Jonas entra na cidade, percorreu durante um dia proclamando, foi anunciando em toda a cidade. Ele diz: olha, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Irmão, só foi essa mensagem. Não precisou de mais nada. A mensagem que Deus queria levar por meio de Jonas a Nínive era: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. Suficiente para levar alguma pessoa a pensar, os ninivitas,
o seu rei, o seu domínio ali, o governante e tal. O que é que está acontecendo com a gente para a gente reconhecer o nosso pecado? Irmãos, a mensagem de Deus ela foi curta. Se você olhar aqui, eu estou na tradução da NVI, a mensagem de Deus ela contém aqui, me deixa contar para você entender. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Irmãos, não tem 10 palavras aqui. 10 palavrinhas. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Não tem. Às vezes a gente quer fazer uma coisa mirabulosa, quer fazer um monte de coisa. Irmãos, a mensagem de Deus ela é simples. A mensagem de Deus que está dentro de nós é uma mensagem simples. É uma mensagem que é Jesus para as pessoas, é esperança para as pessoas. É você viver o que você carrega com você, de fato, de forma prática. E as pessoas vejam isso, não tem outra mensagem. Jesus, João Batista, eles iam anunciando o reino dos céus, anunciando, olha, o reino dos céus está próximo. Se arrependam. Eram poucas palavras, não tinha muita coisa. Não tem coisas extraordinárias, irmãos. A mensagem de Deus ela é curta, objetiva e direta. Isso aqui, acabou, não tem. Cabe os que vão ouvir a mensagem, se vai ter coração duro ou coração que vai estregar essa mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Sabe o que aconteceu, irmãos? Está no versículo 5, capítulo 3. Os ninivitas, depois que ouviram essa mensagem, creram em Deus. Proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, e vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e seus nobres: não é permitido nenhum homem, ou animal, ou boi, ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco os homens e animais, e todos clamem a Deus por todas as suas forças. Com todas as suas forças. Deixe os seus caminhos maus de violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Irmãos, um rei se converte. Uma mensagem de 40 dias vai ser destruído, um rei se arrepende. Uma mensagem de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Os ninivitas se arrependeram naquele momento. Uma mensagem de juízo, irmãos. Uma mensagem de juízo que tinha... Se está chegando a mensagem, se tivesse de destruir, não precisava avisar que ia destruir. Apenas chegava lá, cumpria a sentença e trazia o juízo. Mas a mensagem vem com um tom de correção. Vocês vão ser destruídos, vocês vão fazer o quê? Vai caminhar da mesma forma? Ou vocês vão se arrepender? Ou seja, em meio ao juízo, a gente tem falado aqui nas lições aos sábados, em meio ao juízo, Deus traz misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. A sentença foi declarada, mas a misericórdia também, se você se arrepender de todo o coração. Os ninivitas se arrependeram, irmãos, propuseram um jejum, o rei se arrepende. A partir de agora, quem sabe, se for da vontade do Pai, ele desfaz essa sentença e não nos deixa ser destruído. Irmãos, todos eles abandonaram seus maus caminhos, está aí no versículo 10. Deus se arrependeu e não destruiu como tinha colocado, como tinha ameaçado. Ou seja, o que é que chegou naquela cidade? Redenção. Redenção, irmãos. 120 mil pessoas rendidas aos corações, um rei no trono que se rende à vontade de Deus. Pastor, se não fala, a redenção não acontece, irmãos. Se não vive, a redenção não acontece. Não tem como diferenciar quem tem um coração rendido ou um coração que não foi alcançado pela redenção de Cristo, se a gente não viver isso. Se a gente de fato, os nossos pensamentos não são a redenção, as nossas decisões não são a redenção para as pessoas. Entre o certo e o errado, eu vou fazer o errado, vai ser a redenção? Eu sou salvo? Meu irmão, eu e você, nós somos um cidadão celestial. Você consegue perceber isso? Nós temos uma patente da cidadania celeste, nós moraremos com Deus na eternidade, moraremos no céu com o tempo, é a promessa de Deus, durante 1000 anos, mas nós moraremos numa cidade celeste eternamente com Ele. Você tem uma patente celestial, você é filho dele, é igual Jonas, eu sou adorador, eu sou hebreu, eu pertenço a Deus dos céus e da terra, eu sou uma pessoa que carrego a redenção dele, eu conheço ele, me joga no mar que vai resolver o problema. Irmão, você consegue entender? A gente precisa viver a redenção de Deus. Sabe o que aconteceu no capítulo 4? Por que eu coloquei aqui, irmãos, que a redenção ela gera contentamento? Que foi esse terceiro ponto.
Capítulo 4 de Jonas vai dizer no versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Como uma pessoa que 120 mil pessoas se renderam a Deus. O rei se rendeu a Deus. A nação se rende a Deus. E como é que uma pessoa fica descontente diante do que houve redenção? Era para ele ficar tremendo de alegria, né? Porque a cidade foi rendida aos pés de Cristo, aos pés de Deus, aos pés do Senhor. Mas ele fica descontente, por quê? Porque ele sabia que aquela nação não é de hoje. Não era do tempo de Jonas, há muito tempo atrás, já vinha em conflito com o povo de Israel. E que em caráter futuro, aquela nação também ia entrar em conflito com o povo de Deus também. Então Jonas olha e percebe quem é aquele povo e que não merecia tamanha graça de Deus. E ele faz esse pré-julgamento. Fica descontente, ele faz aquele julgamento do povo. Esse povo não merece a redenção do Senhor. Porque lá na frente esse povo vai se voltar contra nós e vai combater contra nós. E o Senhor vai salvar esse povo agora, deixa esse povo ser destruído. Cumpre a sentença. Irmãos, às vezes o nosso olhar para a cidade, para as pessoas, é o mesmo olhar que Jonas teve aqui de julgamento. Um olhar que a gente olha as pessoas. Sabe o que Jonas falou, irmãos? Ele diz assim no versículo 2, ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei e fugi para Tarsis, né? Não cumpri o que o Senhor falou. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí Deus responde a Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? E começa a tratar Jonas de novo. Irmãos, de verdade, irmãos, ouça com atenção o que eu vou dizer aos irmãos. Enquanto a gente tiver um olhar com coração, que a gente traga julgamento, a gente não vai entender o que Deus está querendo fazer. Enquanto eu e você achar, e a gente coloca como que se as pessoas merecessem ou não salvação, que quem somos nós? Que é o que Deus fala a Jonas aqui. Você tem razão de ter por essa tamanha fúria, Jonas? O que é que está acontecendo, Jonas? Tipo, eu sou o Senhor, você é um servo. E a gente parece que não vale a pena falar para tal pessoa do evangelho, porque essa pessoa não vai ouvir. Não vale a pena porque ela vai zombar da fé. Não vale a pena porque não vai dar resultado nenhum, não vai acontecer nada. Essa pessoa aqui, irmãos, Planaltina do DF, a igreja lá, os irmãos devem saber aqui mais do que eu, tem um centro lá espírita, né, místico lá, de um monte de coisa lá, que é o Vale do Amanhecer. Tem até Cristo lá no meio dos crenças lá, tem até Jesus. É uma bagunça de crença terrível. Negócio bagunçado, misturado. Tem um monte de gente que bota uma roupa, um negocinho lá, e vai pro Vale do Amanhecer, quando vê os cristãos, não gosta dos cristãos, corre pro outro lado. Isso já me falaram, já aconteceu, já presenciei também, não gosto de bater de frente com cristão. Você acredita que na nossa igreja lá em Planaltina tem um monte de pessoas que eram do Vale do Amanhecer? E que elas odiavam os cristãos. Uma última pessoa que quando eu saí de lá, que a gente alcançou e batizou, foi a mãe do Ícaro, namorada da Letícia. A mãe do Ícaro era do Vale do Amanhecer. Você sabe quando ela se converteu? Eu ouvi o testemunho dela. Estava na mesa com ela, na casa da irmã Lourdes, a avó do Ícaro. E ela falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu preciso falar para o senhor o que aconteceu comigo. Uma vez eu fui deixar o Ícaro, até brinquei com ele sabe disso. Ele falou, pastor, eu tenho vontade de ser missionário, precisava uma pegada de missionário, de pastor, umas coisas assim, quero passar isso do bico quando o senhor for, o senhor me chama, não sei o quê. Aí eu falei, cara, tua casa tá lá, tua mãe vai pro Vale do Amanhecer, teus irmãos nem pra igreja vai. Você tem que ser um missionário bem na sua casa. Irmão, depois que eu falei isso para ele, passou alguns dias. Não sei o que foi que aconteceu, o movimento aconteceu. Mas a redenção chegou na casa dele. Os irmãos dele, tudinho passaram para a igreja. Não fica um em casa, de vez em quando, só um do meio, de vez em quando fica em casa, tal, mas tudinho foram para a igreja. Estão sendo acompanhados lá, discipulados. E a mãe dele, ela foi para a igreja a primeira vez, no dia que estava tendo uma ceia na igreja. Ela até perguntou, eu posso ir? É ceia, será que eu posso ir? Depois que ela foi para essa ceia, irmãos, a vida dela nunca mais foi a mesma. A redenção alcançou a vida dela. Quando eu estava ouvindo na mesa lá, junto, ela falou, pastor, eu senti uma alegria na minha casa. Eu senti uma alegria na minha casa. Eu coloquei uma canção lá, aquela música lá daquela cantora lá,
que canta uma música em Atos 2, eu nem lembro agora, falou até... Gabriela Rocha. Estava ouvindo uma canção da Obrigado, Gabriela Rocha. Em casa, de repente veio uma alegria assim imensa no meu ser. E eu comecei a cantar, comecei a chorar, sem entender o que estava acontecendo. E o meu coração se rendeu. E eu quero estudar a Bíblia, propus para ela o estudo bíblico e tal. E fui acompanhando. Irmãos, pergunta para a Cida hoje se ela consegue se ver distante de Deus. Não consegue. O coração dela foi totalmente rendido aos pés do Criador. Tem outras famílias lá. Outra história, só para os irmãos terem uma ideia. A mãe da Cida vai ser batizada agora no final do ano. Era a outra que não queria saber de crente. Deus operou grandemente na vida dela, aposentadoria, umas coisas que aconteceu, que ela estava numa luta. Deus mudou tremendamente, irmãos. Não suportava crente. Eu lembro para mim na casa da Cida, ela falava assim: pastor, eu tenho que ver, porque lá a gente não pode nem orar lá em casa. Hoje não, irmãos, é diferente. Um lar rendido. A mãe, irmão, você não tem ideia. A mãe da Cida, irmãos, era do Vale do Amanhecer. Vai ser batizada agora no final do ano. Quando eu vejo algumas fotos, algumas coisas, eu fico maravilhado. Eu falo pro pastor Francis, fico maravilhado. E já tem uma outra irmã dela que está indo, que também é do Vale do Amanhecer. Você consegue perceber que não importa, irmãos. Não importa o que o outro vive, não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu na vida, não importa a história, não importa a Nínive que ele viveu, o que ela viveu, não importa. Não importa se viveu ao Vale do Amanhecer, não importa onde andou, onde caminhou, não importa, irmãos, o que importa é porque tem um Deus que quer resgatar essa pessoa. Tem um Deus que quer salvar essa pessoa e nós precisamos ser o que? Jonas. Mas um Jonas obediente. Um Jonas que não precisa entrar num porão para poder entender as coisas de Deus. Que não precisa entender reviravoltas, já aconteceu um bocado de coisa. Eu vou te contar um segredo. Segredo, dica pastoral. Presta atenção, vou contar um segredo. Irmãos, quando a vida de um abençoada começa a caminhar e desenvolver bacaninha, e coisas começam a acontecer antes do tempo, é porque essa pessoa entendeu o que é o propósito de Deus. Quando o negócio está meio assim, delongado demais, tem alguma coisa errada. Porque quando você entende o propósito, você não tem por que esperar. Quando você entende o propósito, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então as coisas, você vai dando uns passos e as coisas começam a acontecer. E as portas se abrem de fato, porque Ele é Deus. E Ele tem propósito a cumprir através da minha vida, da sua vida, no seu contexto, nos seus sonhos, seus ideais, seus projetos, suas coisas. Não precisa mover muita coisa não, irmão. As coisas vão acontecer porque Ele é Deus. Mas quando a gente está batendo de cabeça com Deus, que a gente é mais desobediente do que um peixe, por exemplo, a gente é teimoso, irmãos. Você sabe do que tem que fazer, do que Deus tem. Um peixe obedece mais do que nós. As coisas parecem que não caminham. Eu vou dizer um negócio a você, meu irmão. Para de ser teimoso. Para de ser teimosa. Obedece o que Deus tem, faz o que Deus tem. Você vai ver que coisas acontecerão na sua vida. E eu quero finalizar aqui, irmãos, dizendo o seguinte. Se os irmãos puderem colocar aí da mídia rapidamente. Por que a redenção traz contentamento? A redenção traz uma coisa interessante, irmãos, o crescimento. As pessoas mudam, transformam, são salvas. Atos 2,47. Não sei se dá para o pessoal colocar aí rapidamente, só para vocês perceberem, Atos 2,47. Olha o que é que acontece com a igreja, irmãos, quando a redenção começa a reinar. Atos 2,47. Quero ler com os irmãos rapidamente aqui alguns textos. Olha só, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Acrescentava. Quando a redenção chegava a essas pessoas, irmãos, em Atos, quando a pregação ia acontecendo, pessoas iam sendo salvas e numericamente a igreja crescia. Não só em qualidade, mas em número. Por exemplo, um outro texto, Atos 5,14. Se você puder acompanhar ali, Atos 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eles lhe eram acrescentados. Cada vez que a mensagem ia chegando, acompanhando, pessoas iam mudando, sendo transformadas, o Senhor ia acrescentando em números ali o que ia sendo salvo. Atos 6, versículo 1, vai dizer: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Mas naqueles dias, a parte A do versículo 1,
estava crescendo o número de discípulos que seguiam a Jesus. Atos 6, versículo 7, vai dizer, olha irmãos, o que é crescimento. Atos 6, versículo 7, vai dizer: assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Na medida que a palavra, a redenção ia chegando às pessoas, ia tendo contentamento, alegria, salvação, transformação, o perdão era alcançado, e a igreja ia crescendo, a igreja se multiplicava na medida que a redenção acontecia. Atos 9, versículo 31, Atos 9, versículo 31, diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Na medida que era pregada a palavra, a redenção chegava às pessoas, a igreja crescia em número. Um outro texto, irmãos, Atos 11, 24. Atos 11, versículo 24, vai nos dizer o seguinte: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, pessoas são acrescentadas à fé. Em Atos 12, versículo 24, o último texto, vai dizer, Atos 12, 24, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Na medida que a mensagem vai chegando aos corações, os corações vão se inclinando à mensagem, as pessoas são resgatadas das suas escravidões, suas escravidões ali são resgatadas, são libertas, e o Senhor começa a reinar naqueles corações. Mas para anunciar a palavra, alguém tem que fazer isso. Tem que ter Jonas, tem que ter instrumento, tem que ter agente de redenção para fazer isso. Você consegue perceber, irmãos? Não tem preço quando a gente vê um coração rendido a Deus e a sua vida sendo transformada. Não tem preço, irmãos. Não tem preço. Existe um contentamento. E é uma pena que Jonas, nesse período, ele estava descontente. A gente não sabe depois o que aconteceu. Mas se você perceber, Jonas ele fica descontentado com tudo que aconteceu. Os ninivitas foram salvos e etc. E Deus permite que cresça ali uma planta sobre a cabeça dele, ele descansa, dorme, tem uma sombra sobre ele. Depois ele fica revoltado porque a planta ela murcha, o Senhor murchou aquela planta que fez nascer, que Jonas não teve trabalho nenhum sobre aquela planta. E Deus trata Jonas. Deus ele fala assim no capítulo 4 do versículo 10 de Jonas, e o 11 diz: mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ou seja, não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Irmãos, eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que Deus não tem compaixão das pessoas que você pode listar aí, de repente perceber quantas pessoas estão precisando da redenção do Senhor perto de você? No seu trabalho, quantas pessoas precisam da redenção? Dos seus parentes, quantas pessoas precisam de redenção? Das pessoas que estudam com você ou que estão seus vizinhos, quantas pessoas precisam de redenção? Será que Deus não se importa, apesar dos pecados delas? 120 mil pessoas, uma cidade, um caos, Nínive. Será que Deus não se importa? O texto diz que, será que eu não teria compaixão, pena, não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive? 120 mil pessoas, Jonas. Será que Deus ele não quer salvar essas pessoas, irmãos? Resgatar essas pessoas? Mas será que tem Jonas hoje à noite para anunciar essas pessoas? Para viver essa redenção, para ser um agente para a cidade? Um agente de redenção para a cidade? Você conseguiu entender? Salvação só vem de Jesus. A mulher perdeu aí talvez memória, dificuldade, demência, idade, mas Jesus não saiu do seu coração. A redenção, que é o principal, ela não esqueceu. Pastor, eu posso sofrer, como aquela senhora ali tem a sua dificuldade, sofre. Mas a redenção é garantida, irmãos, por causa de Cristo, não por causa do homem. E ela guardou o melhor tesouro que a terra poderia ter.
no céu e na terra, guardou Jesus. Pode ter esquecido de tudo, mas de Cristo. E esse episódio aí não é um dos primeiros, não. Tem um monte aí nas redes sociais circulando, de pessoas de idade que perdem a memória, uma demência, Alzheimer, alguma coisa. Mas quando fala de Jesus, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Eu não sei se você hoje pode dizer isso, que Jesus é o teu Salvador e o teu Redentor. Eu não sei do quanto você vive isso. Eu não sei do quanto isso acontece de maneira real, mas eu quero dizer, minha irmã, em nome de Jesus. Um dia essa mensagem chegou no seu coração e a ideia é que você viva isso de uma maneira intensa. Aconteça o que acontecer, faça o que for, mas a redenção ela reina no meu coração. E por isso que eu vou passar para as pessoas onde quer que ela venha estar, eu vou ser um agente de redenção. Por quê? Porque eu vivo Jesus, coração reina Jesus. Meus pensamentos reina Jesus, meus relacionamentos reina Jesus, minha casa, a ideia é que reina Jesus, tudo é Jesus. Pode se perder qualquer coisa, mas eu não posso perder de vista Jesus. Eu quero te convidar a você ficar em pé, meu irmão, e a gente poder entoar essa canção, o Senhor, juntos. E de verdade que você possa ser um agente de redenção em nome de Jesus. Que você possa viver essa redenção em nome de Jesus. Achei muito interessante a fala daquela senhorinha, né? Jesus é o Salvador da minha alma. Da minha alma. Jesus, Ele me resgatou. Não lembrava do marido, do filho, dos nomes da cidade, mas de Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. Eu queria que você pensasse nisso, em nome de Jesus.